Voltamos a apresentar o programa Jurídico News. Estamos aqui em entrevista com o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, falando sobre insegurança das urnas eletrônicas. E no bloco anterior, o nosso convidado estava falando a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi redigida pelo Ministério Público Federal com base num vídeo preparado pelo secretário de Informática do TSE, que trabalhava junto com o Lewandowski na época que ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E mostrando todas as dificuldades que supostamente poderiam ter essas urnas eletrônicas com um adicional de impresso. Eu gostaria que a produção mostrasse, exibisse como é que foi uma parte desse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Introdução do voto impresso. Pelo artigo 5º da Lei 2034, decorrer do projeto número 498 de 2009, tendo recebido parecer contrário das comissões senatoriais, a CGC e a CCT, em cujo relatório conjunto afirmaram os respectivos relatores, aspas, julga-se inadequado à celeridade e ao sigilo do processo eleitoral a utilização do voto impresso. A esse respeito, transcrevemos trecho do relatório do TSE, em que se avalia a questão para as eleições de 2002. A experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência. Por outro lado, criou problemas. A. Maior o tamanho das filas. B. Maior o número de votos nulos e brancos. C. Maior o percentual de urnas com votação por cédula, com todo o risco decorrente desse procedimento. D. Maior o percentual das urnas que apresentaram defeito, além das falhas verificadas apenas no módulo impressor. Acoplar uma impressora eletromecânica às urnas eletrônicas equivaleria, a meu ver, dotar o avião a jato de uma bússola a vapor. É um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível. Há um dado interessante que foi levantado pelo ministro Dias Toffoli, que é absolutamente irrazoável fazermos com que a justiça eleitoral incorra nesses custos, diria até por um certo capricho. Nós estamos vendo aí, o Supremo Tribunal Federal está julgando a ação direta de inconstitucionalidade com base em informações prestadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, contrário à vigência do artigo que prevê o voto impresso. O que você sabe a respeito desse vídeo do Tribunal Superior Eleitoral? Eu gostaria de chamar a atenção para uma porção de detalhes aí, né? Primeiro, a ministra Carmen Lúcia era vice-presidente do TSE naquela época e atual presidente do TSE. O Lewandowski, que apareceu julgando, era o presidente do TSE naquela época e foi ele que mandou fazer o vídeo que foi apresentado e se tornou, então, na ação de constitucionalidade. Nesse cenas que apareceram, eles estão na posição de juízes julgando aquela ação que eles eram autores, ou pelo menos ghostwriters, né? Escreveram o início da ação. E nós vimos a Carmen Lúcia dizendo que, segundo o relatório do TSE, é o relatório dela, né? Ela está como juíza e julgando uma ação que ela foi autora. Então, não há isenção nenhuma, ou as afirmações que eles falam de que o voto impresso permitiria a identificação do voto, ou permitiria o eleitor votar repetidas vezes, é tudo informações falhas. Existem contra-exemplos no mundo inteiro, urnas com voto impresso que não têm esses problemas que eles alegam. E esse fato de existirem urnas com voto impresso que não têm esses problemas foi ignorado no julgamento. Um partido político entrou como amicus curiae na ação, apresentou essas urnas de outros países, mostrando que não tem problema nenhum, e simplesmente eles não consideraram isso no julgamento. A lei foi suspensa, não estará em vigor em 2014. E veja bem, foi suspensa pelos autores da ação, né? Autores intelectuais, né? Porque quem figurou como sim, autor autores intelectuais da ação, e como juízes eles acataram a ação que eles criaram. E diz uma coisa, Amilcar, existem outros países
que estão usando essas urnas com voto impresso. Porque a gente já sabe, no outro programa que você esteve aqui, você nos contou que o Paraguai devolveu as nossas urnas, que a Alemanha julgou, o Tribunal Constitucional da Alemanha proibiu a utilização delas, julgando inconstitucional a utilização dessas urnas lá. Enfim, e nenhum outro país, a não ser a Índia, estava utilizando o nosso sistema de votação através dessas urnas eletrônicas. Mas dessas novas, modernas urnas eletrônicas, que são com voto impresso também, que possibilitam, inclusive, a recontagem de votos em caso de eventual suspeita de fraude em alguma sessão eleitoral, que países que estão usando? Só para a gente ter uma ideia. Vou atualizar aquela informação que nós demos na outra entrevista, que foi 6 meses atrás. O Paraguai, ele não devolveu as urnas brasileiras, o TSE não aceitou, não tinha o que fazer com elas, eles estão lá sem saber o que fazer com elas, com 15 mil urnas, e gastando dinheiro para guardá-las, né, que custa, e não sabe o que fazer com elas. Eu tive, há 15 dias atrás, num seminário em Equador, em Quito, no Equador, e o representante da Justiça Eleitoral do Paraguai estava reclamando do entulho que eles estão lá. Países que já usam máquinas com voto impresso. A Venezuela, desde 2004, é o país que começou primeiro com isso daí. Já é usado no México, já é usado no Peru, está em desenvolvimento, vai ser usado nas próximas eleições. Está sendo usado também na Argentina desde 2008, 2010, são vários modelos, ali não é nacional a eleição, são provinciais. Nos Estados Unidos se usa ou o voto impresso ou o voto escaneado em 40 dos 50 estados, e a gente sabe que na Holanda e na Alemanha foi proibido a urna sem voto impresso. Amilcar, o nosso radar jurídico captou na internet um vídeo que não foi produzido pelo chefe de informática do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das urnas eletrônicas impressas, como que elas estão sendo utilizadas em outro país. Vamos mostrar para os nossos internautas? Por gentileza, produção. Se identifica ante la autoridad electoral en la mesa designada, quien luego de verificar la identidad habilita la urna. Luego, para dar inicio al proceso electoral, se deberá elegir la opción deseada, presionando la pantalla y confirmando el sufragio. Se imprime el voto y este cae dentro de la urna como respaldo de la operación efectuada. De lo contrario, el sufragio se cancela y se reinicia el proceso. Cancelado, isso é importante. Pois é. Vimos aí que se possibilita até você cancelar o voto se você, por um descuido, votou no candidato que você não tinha intenção de votar. Cancela e vota de novo. Viu que dificuldade? Viu que fila? Viu que custo enorme? O que você pode nos dizer a respeito Aí mostra, você viu que o voto é apresentado ao eleitor através do visor, o eleitor não pega o voto na mão, ele pode cancelar se o voto impresso estiver errado, ele vota normalmente, a rapidez é a mesma, não atrasa coisa nenhuma. O custo não é maior, porque as urnas eletrônicas já têm uma impressora, não precisa comprar outra impressora, o TSE fala em módulo impressor externo, fala isso porque ele quer, não precisa ter 2 impressoras, uma impressora que já tem na urna seria suficiente. Então não dá problema nenhum. As nossas urnas eletrônicas, elas emitem o boletim de urna e a zerésima. A zerésima e depois o boletim no final. Então ela já tem impressora, não custa nada. Eu não entendo como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal possa afirmar uma coisa que é evidentemente contrária ao que ele está dizendo. Mas, por gentileza, vamos tentar entender o que está acontecendo. Em relação a essa insegurança das urnas eletrônicas, o que está precisando o Brasil para poder ter uma urna tão segura quanto tem os países aqui da América do Sul, né, com alguns estados dos Estados Unidos? O que nós precisamos? Tem que modificar a legislação? Porque a tecnologia já existe, né, Bruno? Sim, nós chamamos a urna brasileira de primeira geração, que grava o voto diretamente e não tem como o eleitor ver o que foi gravado como sendo o seu voto. As urnas de segunda e terceira geração que está sendo usada na Argentina, segunda geração é que tem no México, Venezuela, e outros países, permite o eleitor ver através do voto impresso o que foi gravado como seu voto. A tecnologia já existe, está sendo usada no resto do mundo. Atualmente o Brasil é o único país. Antes a Índia também tinha um modelo igual ao do brasileiro. Agora a Índia já migrou para a segunda geração, então só o Brasil continua em sistemas de primeira geração. Agora,
Houve uma lei que obrigava o TSE a migrar para a segunda geração, ou seja, adotar o voto impresso. O TSE, a Justiça Eleitoral, que são os mesmos juízes do Supremo Tribunal Federal, suspenderam a lei. O que nós estamos imaginando que deva ser feito agora seria uma lei de iniciativa popular para ter a força do apelo popular, como a lei da ficha limpa, a lei da corrupção eleitoral, e não seja derrubada pelo juízo do TSE e do STF, como eles fizeram com esse artigo que já está suspenso atualmente. Existe já um projeto de lei de iniciativa popular que começou agora há pouco tempo a se coletar assinaturas. Precisamos chegar a 1,5 milhão de assinaturas. Essas assinaturas, elas podem ser feitas eletronicamente também, pela internet? Sim, nós consultamos o Congresso Nacional, porque o projeto tem que ser apresentado ao Congresso Nacional. Eles aceitam que a assinatura seja feita pela internet, mas deve constar o número do título eleitor, porque a quantidade que a lei obriga é 1% dos eleitores. Então, o site onde se faz a assinatura, ele já permite você obter o próprio título. Você dá seu nome, entra no site do TSE, pega o seu título, aí você faz a assinatura. Diz uma coisa, esse 1% dos eleitores brasileiros é mais ou menos um número de quanto? Qual a quantificação? 1.400.000 assinaturas teriam que ser colhidas, né? Um pouco mais, a gente está contando 1,5 milhão já. Pela internet, acho que isso não é tão difícil. E você poderia... é difícil, dá trabalho. A gente precisa trabalhar muito em cima disso, divulgar, motivar a população, conseguir que outras ONGs, o pessoal que participou do Ficha Limpa, venha aderir a esse movimento. O site é www.vototransparente.com.br. Pedi à produção colocar um GC abaixo da tela. Vototransparente.com.br. Voto transparente nesse sentido, que o eleitor justamente vai poder ver o seu voto, ele vai poder ver o que foi gravado como sendo o seu voto. Esse voto será guardado, o eleitor não pega o papel para levar para casa, isso é importante ficar bem claro. Muitas pessoas pensam, vai imprimir o voto, o eleitor vai vender o voto. Não, o eleitor nem pega. Vocês viram uma máquina aí, era aquela máquina usada no México, o eleitor nem pega o voto na mão, nem tem como pegar. O voto fica guardado e depois ele é usado para uma auditoria. E é transparente porque o eleitor vê o seu próprio voto. É impressionante que nós tenhamos uma resistência dessa do Tribunal Superior Eleitoral, que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal tenham acolhido uma pretensão de suspensão de uma lei tão transparente como essa, que estava para entrar em vigor agora em 2014. É muito impressionante como os partidos políticos têm ficado silentes e permitido que essas urnas eletrônicas estejam aí definindo quem serão os partidos que estarão no comando do país, de cada estado, de cada município. E, sinceramente, é impressionante como o próprio brasileiro não busca segurança na base do Estado democrático de direito, que é você poder ter segurança de que você está votando, que você está elegendo o seu representante. Que é você que está colocando o representante no poder e não pessoas da qual não tem essa tua procuração e que podem estar manipulando essas urnas eletrônicas, não só as pessoas que fazem parte da apuração dessas urnas, mas também, como vimos hoje no caso do garoto do Rio de Janeiro, internautas, hackers, que podem se infiltrar e fazerem eles próprios essa manipulação dos votos. Por gentileza, então eu gostaria de pedir aqui aos internautas que estão assistindo nosso programa, olhem mais uma vez, produção, colocando o site onde pode se fazer a assinatura, no www.vototransparente.com.br. Acessem e façam ali a sua assinatura para que vocês possam ter segurança que vai estar sendo computado o voto que você, eleitor, colocou na urna eletrônica. Eu gostaria de continuar aqui, passar perguntas para os internautas, nós estamos chegando ao final do programa, foi muito rápido, e eu gostaria que você pudesse deixar o seu e-mail para que as perguntas fossem dirigidas diretamente a você, Amilcar. Tá, o meu e-mail é amilcar, com R no final, né, CAR, @brunazo, BRUNAZ de zebra, .eng.br. ENG é abreviação de engenheiro. Muito obrigado, Amilcar Brunazo Filho. Muito obrigado, internautas, pela audiência e até a próxima quinta-feira, às 20h15.
Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis.